Professor, convido o senhor a se juntar a gente aqui para a gente debater. Quero perguntar a vocês também. Esse pode ficar com o senhor. Para a gente debater especificamente alguns pontos dessa pesquisa. Com relação a avaliar se as ações da empresa foram adequadas ou não, juntando todas as respostas que, no fundo, querem dizer que a pessoa não sabe, não tem a menor ideia se foi, se não foi, se agiu. Ou se... Às vezes, acho que não sabe nem se agiu ou se não agiu, né? Mas, enfim, temos aí 40%. Eu fiquei muito surpresa assim, com essa falta de avaliação. Isso é o quê? É falta de uma expectativa, é falta de preparo das pessoas, ou tabu falar sobre vai morrer, não pode falar de morte. Como que leva o assunto morte, que é a única certeza com que se lida, para dentro das empresas que parecem ser tão pragmáticas, mas não falam sobre a única certeza da vida? A empresa tem medo de falar do assunto. Na verdade, a empresa é o palco do poder. E a morte é a constatação da falta de poder. Então, tudo que combate, de uma certa forma, a certeza de negócios, não é tratado com muito cuidado. É tratado sempre de forma a ser colocado de lado. Isso ficou claro para mim. Vai lá. Perfeito. Está funcionando, gente? Eu acho que, além do poder, tem a questão do controle, né? Eu tenho um cliente que diz que nos lounges, né, que agora as empresas têm lounges, puffs, cerveja no happy hour, né? Cobertorzinho para deitar, pode tirar o sapato, pode tomar cerveja, pode jogar ping-pong. Então, saiu recentemente uma matéria na HSM, que é uma revista que eu gosto muito, falando sobre saúde mental na capa, e a chamada era que a gente descasque esse abacaxi, né? Que as empresas têm grande potencial de descascar esse abacaxi. E aí, nessa matéria, dizia uma coisa que eu vou contar para vocês, que é muito isso, né? Quer dizer, menos salas de descompressão e mais rodas de conversa, e mais olho no olho, e mais diálogo, né? Então, oferece uma liberdade, hoje em dia, para uma geração que está chegando, que traz uma outra visão, fato, né? Onde o trabalho e a vida pessoal estão juntos no mesmo lugar, né? Que antes, na minha geração e na geração pós-guerra, era completamente diferente. Então, existe um movimento da gente começar a tratar de questões mais sensíveis. Já que a gente está oferecendo cerveja no happy hour, que a gente fale também do que a gente sente, né? Se a gente está bebendo tanta cerveja no trabalho, será que a gente não tem que parar para pensar um pouquinho sobre o motivo pelo qual as empresas estão querendo que a gente fique cada vez mais dentro delas, cada vez mais se sentindo à vontade, cada vez mais livres? E aí? E a outra parte fica onde? Né? Fica como? A gente entra em conflito de novo, entra em ambivalência e faz o quê com essas questões todas que emergem a partir dessa pesquisa? Então, não é possível liquidar as nossas dores. Elas não são liquidáveis, né? Então, que a gente entenda que é preciso falar sobre elas. Cada um vai encontrar o seu caminho, mas que é preciso falar sobre elas. Eu acredito que seja muito tabu. Eu que vivenciei isso e acabo conversando com familiares de vítimas aí em acidentes de toda a ordem pelo Brasil inteiro, em falando com a empresa, né? Por que não se preparou? Por que você já não... Que isso também te sirva de lição e coisas assim? Não, isso é mau agouro. Ficar falando nisso traz... Contagia, pega. O brasileiro, que a gente já teve a oportunidade de falar aqui, mas o brasileiro é muito supersticioso, né? O brasileiro tem uma coisa de... Não, essa energia, traz uma energia...
E numa dessas você para e você deixa de tomar iniciativas absolutamente importantes, né? Que a hora que acontece aí sim, caramba, eu estava, olha em compensação agora o que virou isso aqui por eu não ter me preparado, né? A empresa do meu marido, a equipe do meu marido eram 8 pessoas. 8. Parou. Resultado, afetou o resultado da empresa enquanto equipe, né? A empresa sentiu o baque. Então, eram 8 pessoas que não conseguiam trabalhar. Então, todo mundo em terapia, todo mundo passando por todo um processo, como ela falou, eu lembro bem, muita conversa, muita... Por quê? Porque amanhã a gente tem que entrar naquele ambiente, a mesa dele vai estar lá, então você tem que trabalhar isso, é extremamente importante, porque impacta mesmo. É que eu estou falando de uma multinacional, mas eu acompanho casos e casos nesses acidentes todos, empresas menores, a empresa acaba. Morreu aquela pessoa. Eles não conseguem mais o equilíbrio, né? Talvez se tivessem conversado, trazendo já um exercício, e se? Não, a gente não quer que aconteça. Mas e se? Talvez tivesse ajudado muito. Empresas que acabaram, porque não conseguiram tocar sem aquela pessoa ou reagir àquilo, né? Então, isso acontece. Outra coisa que eu queria destacar, você falou da multinacional. A pesquisa mostrou que o preconceito é democrático. Acontece em todos os portes. Não é uma questão de grande empresa ou pequena empresa. Talvez a única diferença que a pesquisa mostrou é que nas empresas menores é mais fácil você ter receptividade ao fato porque se conhecem mais, né? Nas empresas maiores, a informação não é tão difundida de uma forma geral. O que é um grande problema. A comunicação, nesse caso, tem uma importância fantástica em termos do reconhecimento, de uma forma geral. Não sei como é que foi a experiência de vocês com essa questão. Você reforça muito a comunicação. Como é com você, Mariana? Olha, eu acho que nós estamos em tempos em que a comunicação, cada um virou seu próprio veículo de comunicação, né? E as pessoas imaginam que a comunicação é, como fala, influencer. Outro dia a Rosana Herman, que é jornalista, me falou que influencer vem de fluir. Então é um fluxo contínuo de bobagem, né, na maioria das vezes. Vamos combinar. Né? É. Mas o que acontece? As pessoas começaram a imaginar que a comunicação é esse fluxo contínuo. Só que a comunicação não é isso. A comunicação, primeiro, é a análise do seu público, do outro, para depois você formular o que você vai falar, que sentimentos você passa e com que significantes, com que palavras. E se é por voz, é presencialmente, é por mensagem. Então, assim, essa sensibilidade de primeiro analisar o outro, para passar ao outro coisas que sirvam, ela tem se perdido hoje em dia. E não é só na rede social. Não tem 2 pessoas, uma que está na rede social, outra que está aqui. Acaba virando um hábito ouvir o outro só para responder. A pessoa não ouve mais. E aí não consegue se fazer nada nas empresas, né? Vocês estavam falando aqui de empresas pequenas. Eu já deixei um emprego por causa de um luto. Trabalhávamos na Assembleia Legislativa em um gabinete muito enxuto. Todos nos gostávamos muito da área de direitos humanos. E o chefe de gabinete tinha 32 anos. Viu uma pinta aqui. Foi tirar a pinta. Era um linfoma. Dali ele ficou internado e morreu. Eu não conseguia trabalhar. Porque nós formávamos uma equipe. Eu era a pessoa cuidada da comunicação. Ele era o chefe de gabinete. Nós fazíamos tudo juntos, os dois. E aí começou a se criar uma situação que assim, eu não queria que pusesse ninguém no lugar dele. Mas eu não dava conta sozinha. E todo mundo ali muito abalado. Chegou um momento em que eu pedi demissão. E aí, depois, aquilo começou a degringolar e eles só voltaram ao normal, porque eu fui lá depois, que eu já não trabalhava mais lá.
encomendei uma reforma nas férias. Gente, quase me mataram. E tirei a mesa dele. Pois é. Esse é um fato interessante. Sandra falou aqui dos pertences. É. Na empresa eu tenho a mesa. É um altar. Exato. Eu fui lá esvaziar a mesa do meu marido. Entrar naquela sala é algo assim, e é muito, né? Porque a empresa onde ele trabalhava, né? Então teve um dia, me deixaram à vontade. Passou mais ou menos um mês, eles me ligaram e falaram assim: Sandra, você tem condições de vir até aqui? Só que tinha passado um mês. Eu acho que se eu já tivesse ido direto, eu não sei. Depois eu até parei para pensar e falei: será que eu já deveria ter ido uma semana depois, porque eu ainda estava naquela... Porque ir um mês depois já foi muito difícil. Agora, só pegando o que vocês falaram. Sandra e Madeleine, a equipe sofre. Eu não tinha previsto isso, mas o índice das pesquisas sobre a importância disso para a equipe é muito alta. Realmente abala muito a cultura da organização. É muito forte. E o quanto as empresas perdem a oportunidade de, nesse momento, conseguir criar um vínculo coletivo. Capitalizar, né? Que vai promover mais engajamento, que vai promover uma série de coisas. Então, o que vocês estão colocando, na minha opinião, são fatores que funcionam como fatores de proteção. Né, que vão ajudar no processo de luto que se reinicia a partir dali. Isso. Né? Assim como tem os fatores de risco, né, que impossibilitam um processo mais saudável de restauração nesse processo de luto. E essa questão de ser saudável, eu vejo as empresas sempre pregando muito pragmatismo, é uma coisa bonita, né? Pragmatismo, vamos, agir orientados por dados, data-driven process, aquela coisa, não sei o quê. Bom, aqui a gente tem que 1% dos entrevistados diz que não considera o auxílio psicológico relevante. Portanto, os 99% consideram. Mas só 9% das empresas oferecem o auxílio psicológico. Eu não consigo entender muito bem isso. Se 99% consideram importante, por que só 9% se preparam para oferecer isso? Na maioria, eu posso te dizer que 99% dos casos de acidentes aéreos que eu trabalho, eu tiro o apoio psicológico a fórceps da empresa, para o familiar da vítima. A fórceps. E se a gente fizer uma conta básica, isso tem uma pesquisa que diz sobre o custo do luto nas organizações. A gente pode até, em algum outro momento, compartilhar. Eu diria que 10 vezes menos do que, por exemplo, uma sinistralidade de um plano de saúde depois que essa pessoa ficar doente, adoecer, e as consequências e as perdas secundárias que vêm junto com esse processo. Né? Então, de novo, do ponto de vista de prevenção, a oportunidade que a gente perde, não só do ponto de vista de humanizar mais esse ambiente, mas também financeiramente. Bom, aqui nessa questão da humanização aparece uma outra história que é da coroa de flores. É um costume até antigo das empresas mandarem coroa de flores, mas ali na pesquisa, olha que coisa, eu imaginei que toda empresa mandava coroa. Aí eu fiquei pensando, gente, se eu morrer, será que eles vão mandar? Eu acho que não vão. Né? Existem culturas que não aceitam, inclusive. Então, a gente tem metade, mais ou menos, dizendo que envia a coroa de flores. Agora, tanto o auxílio psicológico quanto a coroa de flores, eles são abordagens mais humanas dentro do ambiente empresarial, de valorização do indivíduo, de valorização da memória. Isso tem a ver com uma nova geração, com novas necessidades das empresas, com mudanças no mundo, essa valorização do lado humano mesmo de cada profissional. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos numa fase de desenvolvimento tecnológico. Ótimo, muito bom. Mas isso também quer dizer
que a questão humana ganha um destaque nesse momento. Porque a questão da emoção se fará cada vez mais presente e necessário, porque robô não tem emoção. Então, de alguma forma, isso precisa ser mantido dentro das organizações. Nós teremos realmente uma fase muito importante de valorização da emoção nas empresas também. As homenagens, os rituais, né? A gente costuma dizer que eles dão contorno e expressão àquela dor, né? Quando a gente não consegue expressar em palavras, a gente expressa através de homenagens e através de rituais, que são a inauguração do processo de luto e são fundamental para que a pessoa possa se sentir acolhida numa rede de apoio. Então, assim como a gente tem as nossas redes de apoio pessoais, eu acredito que as organizações possam também funcionar como redes de apoio, construindo novas pontes. Onde eu passo mais tempo. Exatamente. Onde a gente passa mais tempo, onde a gente deixa as nossas famílias em casa para poder ir passar mais tempo nesses lugares. Então, que sejam ambientes que funcionem como rede de apoio. Então, toda homenagem, todo ritual, todo movimento, ele é muito bem-vindo sempre, desde que haja verdade, transparência e que aquilo seja um processo minimamente coerente, né? Não só do ponto de vista da liderança, quanto também da aderência cultural, inclusive, que essa empresa vai oferecer para os funcionários, né? Porque também nada pior do que uma organização ou um líder que fala uma coisa e pratica outra, que é o que a gente também vê muito por aí. Esse é o problema. Olha, Apesar do índice baixo do apoio psicológico, é uma tendência. Sim. Deverá haver um aumento nesse aspecto, sobre diversos aspectos. Por exemplo, qual é o mal do século? É só uma experiência que isso mostra também a questão da empresa, de como ela se prepara e como ela pode se surpreender. Nós temos aqui o exemplo, nós vamos ouvir, né, o FOMA, eu sei, mas o caso da Chapecoense foi uma coisa que o mundo se sensibilizou, né? O mundo se voltou para a Chapecoense. A Chapecoense, o acidente aconteceu, acho que no terceiro dia eu já estava lá dentro do clube. Eu fiquei dentro do clube. E você tinha imprensa do mundo inteiro lá dentro. Definitivamente, aquele gramado, aquele local deles de imprensa, enfim, não tinha espaço. Eu falei, eu nunca ouvi tantos idiomas na minha... Gente, era impressionante a comoção que gerou. E naqueles dias ainda estavam todos muito impactados. Então, chegava, né, o familiar dos jogadores e tal. Chapecoense não tinha preparo algum ou não imaginava que poderia acontecer. Eu até acho, eu comento muito, quando também converso, troco essa experiência, todo clube, todo time tem que ter um gerenciamento. Esses caras vivem dentro de avião. Eles vivem voando para jogar. A Chapecoense foi um exemplo. Eles não tinham preparo algum. Acontece que, como o mundo se comoveu, chegou ajuda de todo lado. E aí uma outra dificuldade, como administrar, porque começou a aparecer ajuda de todo lado, que eles não sabiam como lidar com aquilo. Vai aceitando, um não sabe quem fala, quem responde, quem cuida, e encontrou-se uma dificuldade enorme para você gerir aquela crise absurda que gerou dentro do clube. É um clube que não soube lidar com essa crise, é um clube que toda a sua diretoria mudou uma vez, toda a diretoria, ficou ninguém. Não houve condição, não souberam lidar. O mundo teve sensibilidade, o mundo chorou a Chapecoense, né? Mas, e eles lá dentro? E tiveram todo um reflexo que mostrou muito bem o impacto pelo fato de não terem se preparado, né? E hoje, infelizmente, né, como se não bastasse, agora foram indo para a segunda divisão. Mas você tem todo um histórico
que ali ficou muito claro. Você não tinha só 22 famílias sofrendo dos jogadores, e, enfim. Você teve... foi um número sem fim de gente que sofreu junto, né? E como lidar com isso? Não havia um preparo. Isso gerou internamente uma série de questões que você mesmo tentando ajudar, falou, mas agora está vindo de todo lado, por onde você começa? Então, isso, enfim, muito sério. Isso de times de futebol, por exemplo, do olhar o outro, do entender... A gente teve agora o exemplo do Flamengo. Teria uma melhor oportunidade de homenagear os meninos que morreram? De homenagear essas famílias? Eu fiquei chocada que a torcida não homenageou. Porque o clube não homenagear, eles trancaram criança em container. Também não esperava muita coisa. Agora, a torcida não homenageou. E aí eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que passar a fazer. Até que ponto nós vivemos em tempos que a gente não olha para o outro, né? Eu vejo na empresa, por exemplo, algumas áreas que se preocupam com essa questão, como é recursos humanos e área social. Serviço social, centro social. Mas sem uma política, sem uma definição estratégica da diretoria, não tem o que fazer. Se empurra para uma área acessória. Aí é complicado. Enfim, nós vamos continuar aqui o debate. Nós vamos receber o Jackson Forman, que é o goleiro da Chapecoense, teve toda a sua vida alterada em função do acidente. Daqui a pouco, depois do coffee break, a gente tem 15 minutos de coffee break. Não esqueçam de entregar os formulários ao pessoal do staff, que vai estar ali na porta onde vocês saem, já preparado para receber. Em 15 minutos eu encontro vocês aqui de volta. Até já.